quando você expande a caixa da sanfona, o ar entra. Porque quando você expande um ambiente, as pressões internas desse ambiente diminuem. Alguma dúvida nisso? Quando você expande o tamanho de um universo qualquer, as pressões internas caem. Concorda? Quando você restringe o tamanho de um universo, por exemplo, se eu aproximar a parede dessa sala, as pressões internas aumentarão. Certo? Então, para o ar entrar na sanfona, o movimento obrigatório é a expansão da caixa. Com a expansão da caixa da sanfona, a pressão de dentro da caixa ficará negativa em relação à atmosférica e o ar entrará ocupando os espaços da sanfona. Correto? E aí você reduz o tamanho da caixa da sanfona para que o ar saia e ele sai por condutos específicos produzindo som. Não é isso? A caixa torácica é muito parecida. Quando ela entra, ocupa, e quando sai também produz sons. Um dos sons muito comuns é chamado murmúrio vesicular. Certo? Conhece esses sons? Já lhe apresentaram? Nós vamos estudar e haverá prática. Certo? De novo, depois da prova, prática. Vamos auscultar os pulmões. Eu vou ensinar como ausculta. Certo? Tudo bem? Tem que vir de jaleco e tal. Tem que entrar de jaleco. Depois todo mundo tira o jaleco, porque não pode estar de jaleco numa aula prática do exercício. Tudo bem? E quem tem estetoscópio, por favor, traga nesse dia. Vai muito bem. Né? Quem tem traga, que aí usa o seu e tal, melhor. Né? Como é que cria a pressão negativa dentro dos pulmões? Bom, primeiro não é bem pulmão, é alvéolo. O ar não entra por todos os espaços pulmonares, o ar chega até a região de alvéolos, que é o último espaço aéreo possível dentro dos pulmões. Correto? Então, para que o ar entre nos alvéolos, pergunto: o alvéolo expande ou o alvéolo retrai? Um de cada vez, gente. Expande. Expande. Quando o alvéolo se expande, a pressão de dentro dos alvéolos diminui, fica negativa, ou seja, menor que a atmosférica, e o ar atmosférico entra pelas vias aéreas, se dirigindo para a região de alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Certo? E o contrário também pode ser dito. Quando o alvéolo retrai, a pressão alveolar aumenta, fica maior que a atmosférica, expulsando o ar pelas vias aéreas para o exterior, produzindo a expiração. Certo? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! A senhora está entendendo? Muito bem. Próxima pergunta. Alvéolos não têm paredes musculares. Se não tem músculos nas paredes dos alvéolos, como é que ele pode contrair e dilatar-se? Pelo que eu saiba, movimentos no corpo precisam de músculos, não é mesmo? Certo? Alvéolo não tem uma fibra muscular sequer. Ele é feito basicamente de uma camada de células epiteliais, ainda por cima. Epiteliais. Uma única camada de células epiteliais. Tem músculo aí? Camada epitelial pode contrair e relaxar-se? Não. Então, como o alvéolo se movimenta? Como? 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 Uma resposta superficial. Tem que saber exatamente como fisioterapia. Muito simples. Você sabia que há muitos desenhos errados de alvéolos?
Eu vejo na internet, quando eu coloco alvéolos ou pulmões, aparecem alvéolos como se fossem cachos de uvas. Ou seja, os bronquíolos como se fossem os cabinos e cada baga da uva como se fosse um alvéolo. Não é assim que normalmente se vê? Está errado. Compre um pulmão de boi ou abre um frango em casa. Vai fazer uma necrópsia de frango. Ok? Então, estão rindo? Né? Você vai ter que ter o seguinte procedimento. Você vai numa mercearia e compra um cadáver de frango. Né? De posse do cadáver de frango, né? Você abre o tórax do cadáver do frango, uma tesoura, e veja como é os pulmões. Corte com uma faca bem afiada, fatiando os pulmões. Você vai ver, se você cozinhar os pulmões, vai ficar melhor ainda. Eles são emborrachados. Eles vão virar uma borracha. Quando você cortar os pulmões, você vai ver que ele é feito de inúmeros buraquinhos, os tais alvéolos. Ok? E que a parede de um alvéolo coexiste com a parede do outro alvéolo. Algo muito parecido com um cacho de abelha. Ou seja, o melhor desenho para o alvéolo não é um cacho de uva, é um cacho de abelha. As bagas das uvas não têm comunicação entre si a não ser pelos bronquíolos, concorda? Mas no cacho de abelha, cada alvéolo tem paredes coexistentes com o outro alvéolo, concorda? Exato. Assim são os alvéolos. Eles têm paredes interdependentes entre si, coexistentes entre si, ok? A esse fenômeno visual chamamos de interdependência alveolar. Esse aspecto todos juntos. Interdependência alveolar. Professor, para que serve a interdependência alveolar? Prefiro mostrar do que explicar. Vocês devem ter em casa umas redinhas de cabelo. Eu não tenho as mocinhas, você tem? Vou segurar o cabelo assim para não... As mocinhas às vezes usam umas redinhas assim, ó. Muitas enfermeiras usam. Viram a enfermagem usando essas redinhas para prender o cabelo? Faz até um coque assim, não é? Já viu? Pega aquilo. Tenta mexer só um lado. Você vai ver que quando você puxa um lado, todos os alvéolos interdependentes são puxados juntos. Concorda? Essa é a mágica. Se eu puxar qualquer lado do pulmão, todos os alvéolos abrem junto. Ok? Basta puxar. Ok? Alvéolo não tem músculo. Pulmão tem. Então, quando o pulmão expande, por interdependência alveolar, os alvéolos se expandem. Quando os alvéolos se expandem, a pressão dentro dos alvéolos, a pressão alveolar cai, fica menor que a atmosférica, e a pressão negativa intraalveolar permite o fluxo de ar inspiratório, ou seja, vai ficar repetido, tá bom? E quando os pulmões contraem, por interdependência alveolar, os alvéolos contraem. Contraem até mais rapidamente, porque o tecido é elástico, e um elástico, quando é liberado a sua contração, ele promove uma contração mais vigorosa. Concorda? Basta puxar o elástico e soltar. Certo? O trabalho é mais para expandir, porque para contrair é mais fácil, basta soltar o elástico. Quando você retrai o elástico, retrai os alvéolos, que são interdependentes, todos os alvéolos retraem de tamanho, e quando você diminui o tamanho de um alvéolo, a pressão dentro dos alvéolos aumenta. Fica maior que a atmosférica, a pressão positiva, expulsando o ar no fluxo expiratório, entende? Só tem um erro aí. Pulmões não têm músculo. Pulmões são feitos de alvéolos. E mais nada. Portanto, o pulmão é feito de tecido epitelial e conjuntivo, devido à sua natureza elástica, é cheia de colágeno e elastina. Por isso que quando você cozinha o pulmão, ele fica emborrachado. Ok? Pulmões não têm músculo. Então me pergunte,
como que os pulmões se expandem? Como eles contraem? Se eles não têm músculo, não podem nem contrair nem se expandir, concorda? Como? 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 O diafragma puxa o pulso mais para baixo. Como puxa? Alguém já abriu um pulmão de frango aqui? Faça o favor de fazer essa necrópsia. Compre um cadáver de frango. Depois você pode comer o cadáver, porque nós somos pessoas que nos alimentamos de cadáveres de animais. Ok? Dá para fazer um bom filé de cadáver de frango assim. Fica muito bom. A gente também come bife de boi morto também, é muito bom. O boi fica morto por um tempo, a gente fatia tudo, entendeu? E frita no óleo quente a carne do cadáver, depois nos alimentamos disso. Entendeu? Minha esposa falou isso no dia que foi ver um matadouro de frango. Ela falou assim: Deus do céu, eu não quero ver isso. Morro de dó. Dali 2 dias ela comprou tiquinitos no mercado. A diferença é que vem na forma de estrelinha, então. Bom, se é assim, não é mesmo? Compra o frango e uma forminha de estrelinha. E você vai ter filé de cadáver de frango no formato de estrelinha. Se isso lhe alivia a mente, né? Como é na forma de estrelinha, eu acho que é até mais cruel. Eu gosto de comer na forma de estrelinha. É um sentimento meio, né? É confuso para mim. Na forma de estrelinha pode, né? Macabra, não é? Minha esposa tem um que é meio assassino lá. Eu tenho esse negócio meio japonês aqui, eu já falei para ela que eu não trabalho